Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais um Francamente Cripto, hoje para falar de um assunto que o Rony não gosta, vai criticar bastante, mas a opinião dele pouco importa aqui. Seja muito bem-vindo ao Francamente Cripto. Antes de apresentar o nosso ilustríssimo convidado, queria dar as boas-vindas aí ao Rony Schuster. E aí, Rony, como que tá o calor aí no Rio de Janeiro? Fala aí, galera. Calor aí, tema chato. Vamos ver como é que vai ser aí. Brincadeira, galera. O tema é muito interessante, inclusive. Né, tô até ansioso aí para ver o que o nosso convidado vai falar. Convidado de altíssimo peso aí. E vamos ver que vai ter um episódio bom aí. Fiquem ligados. Maravilha. Bom, pessoal, o tema hoje é meme coin, né? Você do sofá da sua casa, da frente do computador, deve ter uma meme coin favorita e é sobre isso que a gente vai falar, né? Será que existe alguma substância por trás desse investimento? É só diversão? O que tem por trás ali no alicerce de uma meme coin? E trouxe aqui o maior meme coinzeiro aí do mercado aí, Guiriba da Paradigma. Guiriba, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Francamente Cripto. Tem gente que talvez não tenha visto o seu episódio aqui anterior, então sinta-se à vontade aí para se apresentar e falar quem é Guiriba na fila do Pão Cripto. Claro, então, para quem não está vendo, muito prazer, me chamo Guilherme, mas ninguém me conhece como Guilherme, todo mundo me conhece como Guiriba. Eu trabalho full time em cripto desde 22, como analista, contribuí em DAOs entre 20 e 23, e aí fiquei full time na parte de research da Paradigma de 23 para frente. E eu sempre fui um cara muito mais da parte de organização descentralizadas, uma parte um pouco menos degen e um pouco mais produto, essas coisas. Só que de 23 para cá eu também comecei a degenerar um pouco, porque é onde a galera fala que a gente encontra generational wealth, né, que é a riqueza geracional. E também porque eu acho muito divertido, porque eu acho que meme coin, a gente vai falar um pouco hoje, né, é um pouco bem sobre experimentação de novas tecnologias. Então, eu também entendo, óbvio que tem a parte do cassino, né, que é o contraponto, mas eu gostei de meme coins porque é uma parte de experimentação, de você entrar naquela zona cinzenta onde ninguém tá querendo entrar mais. Então é por isso que me chamou a atenção. Eu não sou full meme coin, tem gente muito melhor que eu faço nisso, mas eu gosto. É uma área que me atrai. Mas assim, o ponto que me faz trazer aqui você para essa conversa é justamente essa possibilidade de você ficar navegando nesses dois mundos. Porque, de novo, né, se eu tivesse que trazer um meme coinzeiro aqui, de fato, talvez faltaria um pouco de substância para trazer a discussão que eu, de fato, queria trazer aqui, que eu acho que é um pouco disso, né? Que a gente vai e volta. O Rony tá ali do outro lado para criticar qualquer tese, entre aspas, aqui que a gente colocar na mesa, mas eu tô muito afim aqui de ouvir a sua opinião. E assim, você acabou de falar que talvez você não se considere um cara tão dentro de meme coin, mas você curte isso e olhar esse case de experimentações, né? O que é exatamente essa experimentação na sua visão aí de meme coins? Então tem dois espectros. Um, que é a parte de novos ativos com economias totalmente experimentais, cujo fundamento não é um fundador que é muito conhecido, uma tecnologia disruptiva, mas pura e simplesmente uma comunidade que está construindo alguma coisa. Tem um cara que eu gosto muito, que é o cara, ele fundou uma memecoin na Base, que chama... Não foi a Dead, mas uma memecoin na Base, não vou falar pra não errar o nome aqui, e também pra não estilar token aqui, né? Mas não é aquela Turbo, não, é outra. Não é outra. Mas ele tem uma tese das Left Curve DAOs, né? A tese dele é que as DAOs não deram certo como economias e como produtos, e que as memecoins são uma forma de representatividade dessas comunidades. Então, quando você trada uma memecoin, quando você compra uma memecoin, você compra o poder memético de uma comunidade. Obviamente que isso é o lado poético das memecoins, porque também tem inside trading, manipulação de preço, pump and dump, tem toda a parte ruim também. Mas eu gostei porque é uma parte que você racionaliza, porque você consegue entender que a galera acha muito mais simples comprar uma moeda de cachorro, gato, elefante, o caraca, do que tentar entender qual é a economia, né? Restaking, por exemplo, que é uma tese que eu acho muito legal, mas se você for ver quantas pessoas no mundo entendem o que é restaking, pouquíssimas. Então é um meme. As pessoas compram um token de restake, um token de um LST, por causa do meme, por causa da força daquela narrativa. E moeda de cachorro e moeda de restaking, ambas são narrativas. A questão é que é muito mais fácil entender moeda de cachorro do que entender restaking. Então acaba que o capital, quando o mercado está em alta, acaba fluindo porque é mais fácil de compreender. Eu também acho que meme coin é experimental porque tem certos mercados, o que eu mais gosto hoje em dia é de tradar no Bitcoin, não a Solana, que é experimental porque não tem ferramenta, né? É totalmente primitivo. No caso do Bitcoin, que as runas, lá na Paradigma a gente trada muito runas. E não tem ferramenta para usar, é totalmente incipiente o mercado, tem pouca liquidez, então para você tradar, você tem que realmente ter um ferramental gigantesco para conseguir negociar. E uma vez que você consegue, pô, é muito gratificante, mesmo que você perca dinheiro, é gratificante você conseguir entender os mecanismos assim daquela geringonça e participar. Legal. Tem uma coisa interessante, assim, que eu sempre, quando eu tento entender, talvez, essas coisas que, na maioria dos casos, a gente não consegue entender, né? Que eu acho que é o
o exemplo que o carioca adora falar, que é esse é um problema de tartaruga no poste, né? Que é tipo, alguém botou isso lá, né? Tipo, o meme coin é um problema de quem que botou esse negócio pra viver de fato. E quando a gente olha em retrospecto, eu lembro claramente de um amigo meu falando de TradFi, né? Ele falando assim, cara, vamos lá, isso, pô, ciclo de 2017, vamos criar uma meme coin. Olha esse Dogecoin, vale 1 bilhão. Ele falou assim, cara, vale 1 bilha isso aqui. Por que a gente não cria logo? Isso naquela época, hoje vale muito mais, né? E aí quando aquilo, na época eu falava assim, cara, isso uma hora vai sumir e tudo mais, e quando ele ultrapassa os ciclos e dura um bear market como um todo, você fala, beleza, a minha tese estava errada, como que eu olho isso de uma maneira a entender primeiro como está acontecendo e depois eventualmente tentar se valer daquilo. E outros paralelos que eu trago aqui na mesa é sempre a internet, né? Ou qualquer outra tecnologia, né? As pessoas tentam ter uma tecnologia, ela vai criar alguma diversão quanto aquilo. Na minha cabeça, talvez sejam aqueles blogs que as pessoas criavam com o intuito de postar memes, né, coisas engraçadas e tudo mais, que de alguma forma tinham um alcance muito melhor do que um blog se escrevendo lá o seu diário da sua vida. Assim, na média, essas coisas engraçadas que são entretenimento, ela de fato alcança mais pessoas. E olhando para esse viés, assim, por esse prisma de meme coin no quesito de entretenimento, quais são esses pontos em que há entretenimento no meme coin? É fazer parte de uma comunidade e ficar postando Dog to the Moon, se fantasiar e botar um vídeo, botar a fotinho da sua meme coin? Qual que são os tipos de engajamento ali que são entretenimento da própria comunidade? Nossa, sim, vários. Tem os mais simples do Twitter, por exemplo, né? Que Twitter nem é tão simples, mas o mais simples que eu falo, que é mais a parte que chega a todo mundo, que o pessoal fica reverberando palavras-chave, como dog, como Shiba e assim por diante. Tem a parte do Telegram também, né? Que eu pelo menos, sou muito mais nativo de Discord e Telegram. Mas para memecoin, Telegram é muito mais forte do que Discord. Por quê? Não sei se é porque na Ásia é muito mais forte Telegram do que Discord, ou porque é muito mais simples de criar, ou tem mais liberdade para criação, não sei. Mas eu sei que Telegram tem muito também da galera participar e ficar pampando não só o preço, mas também pampando a comunidade em si, né? Tipo, alguém cria uma moeda de cachorro e aí alguém fala, putz, e se a gente colocar um chapéu nesse cachorro? Aí alguém chega lá e bota o chapéu, e se eu botar um charuto? Bota o charuto no cachorro. E assim vai construindo. E por mais que soe totalmente tosco, né? O que a gente chama daquela curva de QI, né? O left curve, né? A galera que eles não estão procurando muita racionalidade. Então, nesse ponto, eu acho que nessas redes sociais também tem. E tem um ponto que eu acho que é muito legal, que uma vez eu conversei com um cara que eu expliquei pra ele o que era memecoin, e essa pessoa falou que, putz, então significa que memecoin é a monetização dos memes, né? Tipo, porque antigamente a galera criava meme, tipo, nessa época que tu falou, e esses memes não eram monetizados. A pessoa que criava não conseguia ganhar dinheiro com isso. E hoje um bom criador de memes consegue ganhar uma grana lascada. Ou participando de uma comunidade para conseguir gerar engajamento nela, ou pura e simplesmente criando uma moeda, né? Hoje o Pump.fan, que é aquela launchpad, é um 4chain de memecoins, né? Ele funciona literalmente como 4chain. E se aquilo não ficou claro para as pessoas, se aquilo é monetização do meme, não tem mais o que deixa mais claro que isso. Tem um movimento que a gente sente agora e que de alguma forma, talvez os mais puristas do mercado tenham uma preocupação quanto a isso, mas eu estou mais olhando isso como um fato em si, que a gente teve o Bitcoin sendo abraçado via ETF, BlackRock, essa institucionalização desse único ativo aqui do mercado, que eu acho que cada vez mais está sendo institucionalizado, e aí se criou uma expectativa de que, beleza, a gente vai viver uma alt season aqui, então vamos comprar as coisas, vai descendo mid caps, depois low caps, e aí, por último, a gente vê meme coin. E de alguma forma, não sei se por uma questão de uma minoria ali mais histriônica que fala mais alto, né? Tipo, no sentido de mostrar os resultados, de ficar se pintando e saindo notícias sobre aquilo, parece que a gente deu esse salto do Bitcoin para meme coin season. E com alguns rounds já. A gente já viveu alguns rounds desse negócio. Eu queria entender como que você faz essa leitura, vendo dessa forma, o que talvez esteja acontecendo com o mercado por trás que justifique em teoria, se isso aconteceu, esse salto de Bitcoin para meme coin season? Uma coisa um texto que me deixou bem claro, eu já pensava, mas não tinha acho compilado mentalmente isso, mas um texto que me fez entender muito foi um texto do Kobe, que ele escreveu sobre... Teve 2 textos, na verdade, um do Hassib, Dragonfly, e do Kobe. O do Hassib ele fala sobre low float, high FDV, né, que são moedas com pouca moeda de circulação, e um FDV, uma capitalização de mercado totalmente diluída, para quem não sabe, como se fosse o valuation da moeda, né, desse projeto, e um high FDV, ou seja,
moedas que valem bilhões de dólares imediatamente ao serem lançadas. Então, uma vez que elas são lançadas a um FDV muito alto, elas não têm muito para onde crescer, porque elas já estão, o valor está super valorizado. Então elas tendem a cair, não subir. E quem ganhou dinheiro foram os venture capital que conseguiram comprar nas rodadas primárias. Tem venture capital perdendo dinheiro porque pagou um valor inflacionado. Então, uma justificativa é essa, porque como as moedas estão super valorizadas, elas não vão fazer 10 vezes, 100 vezes. E as pessoas veem na Memecoin justamente essa questão de você conseguir ter a simetria que as moedas com fundamentos não têm. E o Kobe, nessa mesma linha, né, ele fala sobre um problema da descoberta de preço, que antigamente a descoberta de preço era feita no mercado secundário, no mercado público. Então, ele usa como exemplo, por exemplo, a Ethereum, né, que quando o ETH ele saiu de nada para ser um mercado de bilhões. E a gente não tem mais essa simetria porque o mercado cripto amadureceu. Isso é natural. O problema é que chegou a um nível que é insustentável. Não dá para todo dia você querer lançar uma moeda com FDV de 20 bilhões de dólares. Porque senão o mercado não vai querer comprar. Porque ele sabe que essa moeda não tem como segurar esse valor ao longo dos anos e ela vai acabar desvalorizando. Então, como a descoberta de preço, ela acontece de forma privada, não de forma pública. E aí as pessoas que não têm contato, não têm o VC, não conseguem participar de uma rodada anjo, ficam desanimadas de comprar, por exemplo, um token da Starknet, por exemplo. Eles preferem muito mais comprar Shiba, comprar Doge, comprar Billy, porque eles entendem que eles vão ter a simetria que não vão ter com as moedas bem fundamentadas. Então, eu acho que é uma forma também e também tem a forma cultural, né? São os justos contra os engomadinhos, ou com quem tem contato, ou quem tem muito dinheiro. Que eu não acho que essa questão é só, o mercado cripto tá passando por essa fase. Eu acho que a gente vai ver projetos que valem bilhões, não valendo bilhões mais, porque a gente está num ciclo de alta, né? Mas eu acho que a gente está vendo que a forma como os projetos são lançados e até o valuation de captação de grana está muito alto em relação ao que deveria ser. E era uma das coisas que, até debato bastante com o Rony sobre isso, sobre essa questão dos valuations, dos ativos em si, principalmente esses lançados, que era uma coisa que no mercado, há um tempo atrás, os valores eram obviamente menores, porque você tinha uma percepção do beleza, quanto que o Bitcoin vale e quanto que esse negócio vai valer desde largado no preço que eu vou pagar. Então, assim, você se comporta melhor por causa disso. E aí, no momento que você tem esse ajuste de preço do Bitcoin, e óbvio, falando $1 trilhão ali de market cap, você começa a se reajustar aqui ao máximo ali que um VC poderia topar de risco de soltar. E é óbvio que a experiência prévia dele é de que o mercado compra isso sem ligar pro FDV. E de alguma forma, se essa é a explicação mesmo por esse salto aqui de memecoin, isso justifica do porquê o cara soltou esse negócio. Mas tem uma coisa na minha cabeça, até quando você falou para mim da questão da curva, né, do bell curve ali de mid-curve, o cara fica perguntando, não faz sentido, é uma moeda de cachorro, não tem valor nenhum e tudo mais. O cara do lado direito, o Wise, fala, vai subir porque é um cachorro, e o cara do lado esquerdo vai subir porque é um cachorro. Nessa ideia de que essa curva aqui tem algo consoante com o mercado, esse cara da direita, que é o Wise, ele consegue entender esses movimentos, ou ele está se divertindo e encontrando ali uma possibilidade de talvez ganhar dinheiro de si? Tô falando assim, do ponto de vista de alocação de portfólio, esse cara tá vendo de fato uma coisa, cara, vai dar para eu ganhar dinheiro com isso aqui, por mais que isso aqui não faça sentido nenhum, eu tô encontrando sentido em como navegar, né? Como que você vê esse cara da curva aqui do lado esquerdo, que é o Dumb, e o Wise aqui do lado direito, investindo nessas teses? Então, o lado esquerdo, ele ganha grana porque ele se diverte. Então, eu tive muita gente eu sempre fui mais do lado do Bitcoin, né? Tem muito amigo meu que é muito bom de memecoin na Solana. Eu fiz alguma coisa ali na Solana, mas nunca foi a minha vibe. Eu sempre postei mais do Bitcoin porque era absolutamente primitivo. E teve muito brother meu que fez uma grana com Ordinals, por exemplo, que simplesmente ganhou porque achava massa. Putz, vamos mintar umas JPEG aqui, ou vamos comprar umas figurinhas, e acabou valendo muita grana depois. Essa parte da galera da esquerda, eu acho que eles ganham grana porque eles estão se divertindo, porque eles não querem estão cansados de ficar estudando documentação e não ganhar dinheiro. E do lado direito, já é a galera que, eles veem a galera do movimento esquerdo e falam, putz, a galera que não tá lendo nada, não tá estudando nada, tá ganhando dinheiro. Então, eu vou destinar uma parte do meu portfólio para ganhar dinheiro e tentar ganhar dinheiro enquanto tá. Mas sabe-se que isso não é eterno, isso não vai mudar a moeda, né? A gente não vai começar a pagar conta em Shiba ou em Dog. É simplesmente um momento do mercado, né? Tanto que as memecoins, se você for ver, teve um dashboard muito bom que eu vi no Dune esses dias, que ele comparava a força relativa das narrativas em relação ao Bitcoin, né? E você via que a força relativa das memecoins, ou seja, pensa que um index de 15 memecoins sempre valorizavam muito
quando o Bitcoin valorizava e sempre derretiam quando o Bitcoin caía. Isso é natural. E, tipo, a galera da esquerda, quando o Bitcoin cai, fica louca, porque vai cair 50%, 40%. Já a galera da direita, normalmente, aloca uma porcentagem do portfólio para isso. Então a galera da direita sabe a hora de entrar e sair. Às vezes não sabe. Também perco dinheiro, todo mundo perde dinheiro. Mas pelo menos tem uma noção. Pra galera da esquerda, eu acho que o pessoal fica muito comprado na tese. E quando você tá num segundo, terceiro ciclo, você sabe que vai cair, vai mudar. Ano que vem vai ter o elefante, e tudo vai mudar. Quando você tá no primeiro ciclo, eu vejo muita gente no primeiro ciclo, a galera tipo, fica full comprado, fica muito comprado nessas teses de meme coins. E quando cai, como caiu agora, o IF, por exemplo, né? Todo mundo não sabia o que fazia. Por quê? Porque achava que ia bater $10 e o caramba. E nunca é assim. Quando todo mundo tá falando que vai bater $10, normalmente não vai bater. Sim. Ô, Rani, você tinha um comentário? Cara, assim, vou condensar aqui várias coisas que eu estava pensando enquanto estavam falando, né? Em ponto da força da tese, né? De ser uma tese fácil de entender. Cara, eu acho isso interessante, mas eu vou botar meu ponto contra sempre aqui, né? Eu acho isso um argumento muito fraco, né? Para você, justificar investimento nisso, seja varejo, seja institucional. Acho que não é essa a linha. Aí vamos para o segundo ponto, né? Entretenimento financeiro. Beleza, essa questão de... É isso, o cara gasta bilhões em bet já, a gente sabe disso no Brasil, então, principalmente. E essa seria a versão bet de cripto. Eu acho que também não se aplica, porque, cara, a gente tem polymarket, a gente pode ter mercado de bet realmente em cripto direto, como já tem, né? Então, também acho que esse nicho não atenderia muito a força, não daria tanta força para o caso de uso de meme coin. Aí vamos seguir. Força da comunidade ou sentimento de pertencimento na comunidade. Cara, isso eu acho já um pouco mais válido que os outros dois pontos, mas isso para mim é melhor coberto com NFTs do que com tokens fungíveis, cara. Beleza, NFTs estão extremamente em baixa aí hoje em dia, mas a gente via, pelo menos a comunidade do Bored Ape, bem ou mal, se formando de um jeito, né? A comunidade de Penguins, por exemplo, talvez seja uma que esteja forte ainda até hoje, se formando, e tipo assim, eu acho que eu me sentiria mais pertencido à comunidade do PudPenguins tendo a NFT do que eu me sentiria com uma comunidade da Doge por ter a moeda Doge, entendeu? Tipo, sei lá, eu acho que tipo assim, se você quiser forçar essa barra de dizer que isso é um ativo para você sentir parte da comunidade, para você sentir, enfim, né, memetizar essa coisa que é a comunidade, eu acho que valeria mais a pena pensar isso em termos de NFTs. Mas ok, consigo aceitar um pouco também essa questão das meme coin. Cara, e aí o último ponto, que acho que vocês nem falaram, mas também que eu anotei aqui, que tem alguns critérios de airdrop que estão usando também o fato de você ou holdar ou ter, né, certa quantidade de meme coins daquela própria rede, né? E esse aí talvez seja um ponto que eu consigo ver em consonância com essa questão de você fazer parte da comunidade e você recompensar a comunidade por isso, tá ligado? Então, diria que talvez meme coins vão existir, né? Porque é isso. Apesar de eu ter criticado todos esses fatores, tem muita gente que se alinha por eles e quer isso, né? E vai envolver isso, né? Então, acho que vai continuar existindo sempre, mas eu acho que talvez essa questão de tentar remunerar esse holder de algum jeito, seja via airdrops com a posse do token, ou seja, não sei, com programas de recompra do token e queima, né? De algum jeito, acho que seria um caminho mais interessante. Porque, mano, no futuro eu não consigo ver, sei lá, existindo mais do que 2 ou 3 grandes meme coins, que vão ser essas comunidades que vão dar certo por causa de alguma coisa desse tipo, e o resto é tudo, pump and dump, nego snipando e depois se perdendo, tá ligado? Eu não consigo ver o futuro desse mercado, assim, como uma coisa diferente disso. Mas, enfim, falei bastante aí, só para botar os pontos. Mas... Cara, graças a Deus você não está presencialmente aqui, senão eu ia sair na mão com você aqui, desautorizar o nosso convidado aqui, especialista em Bitcoin. Mas, brincadeiras à parte, Rony, eu vou fazer aqui talvez, eu tenho várias coisas para falar aqui sobre o preâmbulo, assim, totalmente racional o que você está falando, só que a gente está no universo irracional, né? Você, como um bom engenheiro, você sabe navegar isso, e para muita gente também não faz sentido uma multiplicação de 2 números negativos dar um positivo também, só que é outra lógica ali, assim como também no mundo da eletricidade, né? Você vai para o mundo dos elementos imaginários e volta para cá. Acho que a melhor explicação, não é explicação não, a explicação mais tangível que eu já ouvi sobre um engenheiro eletricista na minha vida foi isso. Ele falou assim, olha,
é que esse universo de eletricidade não dá certo nesse mundo que a gente tá. A gente leva para outro mundo, resolve lá, volta com a resposta e dá certo. Foi a explicação que ele deu para justificar todo aqueles raiz de -1 nesse universo. E aí eu acho que é um pouco disso, sim. O jogo seria basicamente como se estivesse comparando um baralho, né? Tipo, eu tô jogando um baralho daquele jeito. Se eu jogar um poker, eu vou ter 2 cartas na mão e vou fazer um jogo com outras 3 que estão na mesa. Para um cara que joga, eu não sei como vocês chamam no estado de vocês ou em qualquer lugar, sei que é aquele jogo que você faz combinações de 1 a 3, você faz tudo do mesmo coisa. No Maranhão chamava pife. Não sei se chama outro local. Pife também, né? Se chama como? Pife? Não sabe, beleza. É outro nome, com certeza. Não, truque é outro. Então, é exatamente isso aí. E aí você joga com todas as cartas na mão. Mudou a regra do jogo. E pro cara que eu jogava, não conhecia poker antes, quando eu tinha esse negócio de jogar as cartas na mesa, eu falava, cara, não faz sentido. Como assim? Vai todo mundo ver as cartas? Na minha cabeça não entrava essa lógica de ter essas cartas na mesa. E óbvio, é um outro jogo totalmente diferente. Que eu acho que é um pouco do que a gente vê aqui em cripto, especificamente, quando eu olho pra meme coin. E aí, eu acho que, no seu caso especificamente, é a mid-curve. E eu já tive lá. Eu já tive em 2017 nessa mid-curve, que não faz sentido, e não faz mesmo. Aí a gente sai desse mundo e fala, beleza, já que isso aqui não faz sentido nesse mundo, eu preciso usar outros critérios para olhar isso aqui. Da mesma forma que eu vou escolher me divertir, comprar uma meme coin, ou isso na minha época de moleque, não joga mais bola hoje, ou jogar bola na rua. Puta, eu vou jogar bola na rua, que eu acho mais divertido do que aquilo. Mas o cara que tá na frente do computador todo o tempo, joga Fortnite, tá sempre ali, ele vai preferir aquilo ou adicionar uma diversão um pouco diferente da meme coin. Nem tô falando que é o perfil do cara, mas tô falando assim, dessas leias de diversão e o que é diversão de fato. Tipo, da mesma forma que eu acho que algumas gírias, por mais que você explique para pessoas mais velhas, não faz sentido na cabeça dela, sei lá, tipo, o cara ficou louco, né? O pessoal fala bastante hoje coringô, né? Eu conheci isso há pouco tempo. Que é a mesma coisa, eu me divirto falando aquilo, mas você não conhecia também, né? Não faz sentido pra você. Falou assim, putz, usar coringô nesse negócio. O cara não fala, ficou louco, ficou pinel, alguma coisa assim. Então, acho que essa questão aqui é talvez até geracional, mas eu diria até muito mais do ponto de vista de como que você vê ou viveu diversão ou trabalho de alguma forma, né? Então, acho que esse tipo de interação afeta um pouco aqui do que você considera fazer parte de uma comunidade ou não. Porque eu vejo sentido no que você está falando. NFT, puta, faz mais sentido para mim porque é de fato um grupo restrito. Aqui, na questão, tipo, cara, eu comprei 1.000 dessas meme coins, 10 mil, 1 milhão delas. Tipo, o meu exercício aqui do meu lado cara, se esse negócio valer $1, eu tô milionário em dólar, né? Então, e é um pouco até das justificativas do porquê as pessoas compram bilhete de loteria, né? Que é só a capacidade de imaginar. E, cara, eu já me perdi várias vezes pensando sobre... meme coin também. Meme coin eu já me perdi várias vezes pensando sobre isso, do tipo, vou fazer tal coisa. Imagina que essa grana tivesse no meu bolso agora. Só o fato de ficar imaginando como seria aquilo já me faz fazer parte dessa comunidade de milionários ali, no pensamento. Imaginários, né? Milionários imaginários, exatamente. Eu acho que tem uma série de coisas que eu acho que talvez a gente só vai conseguir explicar em retrospecto. Talvez muitas das coisas que a gente está falando não passe nem perto da explicação de um historiador daqui a 100 anos olhando esse nome de Bitcoin e explicando por que as pessoas faziam isso, né? Provavelmente o cara que desenhou lá na parede, nas cavernas, era um louco se divertindo com aquilo, enquanto todo mundo ficava só de boa, sentado ali, batendo 2 pedras, que era a diversão da época, né? Então, acho que esse caráter é muito difícil a gente, talvez, navegar aqui, porque são todos experimentos. Você vai, do seu lado, como investidor, falar assim, eu acho que porque esse cara falou, esse outro falou, vai dar bom esse negócio, e simplesmente são os únicos 2 caras famosos que falaram sobre determinado ativo, determinada tese. E aí você vai fazendo essas experimentações à medida que você vai tentando entender como está acontecendo. Para você, Griba, como que você vê essa evolução aqui? Tipo, como foi para você chegar num ponto de falar, puta, agora eu vou me divertir com isso aqui, comprar e vender, e se em algum momento lá atrás você era o Rony ali, tentando colocar uma série de problemas nesse negócio aqui que a gente só quer se divertir, assim. Tipo, como que foi seu processo de chegar nesse ponto agora de estar meme coinzeiro? Pô, eu acho que minha primeira virada de chave e não foi com meme coins, mas com a parte memética, foi as Miladies, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço. É uma coleção de NFT que foi lançada ali final de 21, começo de 22. E, assim,
tem uma história muito pesada a coleção, assim, o fundador chama Charlotte Fang, eles têm tudo de ruim, sem imaginar, assim, em termos de racismo, a porra toda, tudo, e isso foi reverberado no meio de 22, salvo engano, né, tipo, então, o fundador do Defalhama, né, o 0x, né, NGMI lá, ele criou um doc no GitHub, expondo tudo de ruim que a Charlotte Fang tinha feito, que foi o criador dessa coleção. E aquilo reverberou a coleção, chegou a tipo 0.3 Ether, salvo engano, ali meio de 22, bear market lascado. Eu falei, morreu, né? Olha que absurdo. A coleção hoje vale 5 Ether. E tipo, já valeu mais, na real. E eles têm uma comunidade absurda. E eu via tipo dev da Ethereum com PFP da Milady. E eu falava, velho, por quê, velho? Tipo, qual que é a motivação? E o pessoal falava no Twitter, que era tipo, nos comentários do Twitter, você via, o pessoal chegava no comentário e escrevia Milady. E o pessoal ia replicando isso. E aí eu vi que eles eram muito fortes de comunidade, por quê? Porque eles eram tipo uma comunidade de anticultura. Então eles eram, enquanto a galera queria ser da Ethereum, né, queria ser public goods, fazer o bem, eles queriam se fazer o mal, queriam meter o louco. E essa contracultura acabou reverberando e os ativos valorizando justamente por causa disso. E eu falei, putz, mid-curve aí, né? eu fui mid-curve. E aí eu vi, putz, eu preciso tentar mudar isso. Eu sempre tive dificuldade porque eu sempre fui... Quando você fica analisando dados, tipo, você não quer fazer isso, né? Exato. Mas não quero cansar de perder dinheiro também, né? E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a conseguir ficar com mais facilidade em entender isso quando eu entrei no Bitcoin, porque quando eu tava entrando no começo de Ordinals, não tinha nada, não tinha DeFi, não tinha nada, era só JPEG. E aí eu falei, putz, vou começar por aqui. E aí eu comecei a entender um pouco mais, aí começou a ter Bitcoin na Solana, no Bitcoin, e eu acabei caminhando assim. Mas a minha virada de chave foi a Milady. Mas talvez se eu ficasse batendo na tecla, tem muito amigo meu que bate na tecla ainda, tipo, putz, não vou investir nesse tipo de ativo porque não faz sentido. Tipo, realmente não faz, mas não tem que fazer. Se fizer, o VC vai investir, e por aí. Entendeu? Então acho que... E tem VC que investe no Mecoin. Tem uma galera da One Confirmation que eles têm uma bag lascada de Degen, salvo engano. Eles investiram. Por quê? Porque eu acho muito legal. As teses é a Variant e a One Confirmation. Eles são tipo os VC mais Degen que eu conheço, assim, porque a Variant ela investe muito em projeto social, não social de fazer o bem, em experimentos sociais. E a One Confirmation é mais de Mecoin. E eu acho muito legal, porque eles sabem que, tipo, eles são um venture capital, que tem tese de investimento, mas sabem que nesse ciclo, no Mecoin está em alta, eles sabem que querem ganhar dinheiro. Tanto que a One Confirmation investiu na Degen e tem até contrato com vesting. Então, tipo, realmente foi algo... Bem, o problema da Degen, por exemplo, é que eu não gosto de Mecoin com utilidade, entendeu? Se é Mecoin, não tem que ter utilidade. Começou a ter utilidade, pra mim já perdeu a tese. Ó a carinha do Rony ali, ó. A carinha do Rony. É justo. É verdade. A Degen foi um caso que ela Já queria saiu da categoria. lançar uma terceira camada, né? Lançou, velho, tipo, começou a lançar a terceira camada, eu falei, não, então, deixa quieto, velho, porque não quero tese, não quero utilidade, só quero um bom meme e que eles consigam reter a atenção, porque o que eu vejo muito em memecoin é a rotação de atenção, que a gente pode falar depois, né, tipo, as memecoins, hoje em dia, principalmente, elas atraem atenção, mas não retêm. Antigamente, no final de 23 pra cá, algumas conseguiram reter com uma WIF e tal, mas de lá pra cá, cada vez está acontecendo uma rotação muito rápida. Então, uma memecoin atinge ali um market cap de 10 milhões, se atingir, morre, porque nasceu uma outra mais legal no dia seguinte, e o pessoal começa a rotacionar esse capital. Sobre essa rotação de capital, e aí a pergunta para mim que fica o mesmo problema aí do Jabuti no post, né, que é, você tem Dogecoin, Shiba e deve ter alguma outra para baixo aqui das mais conhecidas, assim. Cara, se onde que essa rotação para? Porque assim, se ela acontecesse de fato, a gente deveria ter uma destruição de valor em Doge, trocando por Shiba, em Shiba por PEP, e aquele negócio rotacionando a ponto de não ter e aí seria, na minha visão, seria até mais factível para o mercado tradear isso se a gente tivesse essa rotação também no Tier 1 ali das memecoins. Se é que pode chamar de Tier, beleza, nas top 3 ali de memecoins. Por que você acha que não tem essa rotação lá e tem essa rotação mais embaixo aqui? Então, eu acho que as memecoins, isso é tese minha, né? Boa, só viagem minha aqui. É isso mesmo que a gente quer, viagem. As memecoins, pra mim, elas têm a questão do escape velocity, sabe? Elas escapam, assim. E a cada chain tem a sua, na minha concepção, tem o seu market cap que acontece esse escape velocity. Então, tipo, no Bitcoin, por exemplo, a gente compra memecoin de market cap de $60 mil, sabe? Por quê? Porque lá tem pouca liquidez. Então, memecoin lá, com um market cap de 1 milhão, já meu Deus, Tier 2, tá bombando. Já na Solana, o memecoin atingiu um market cap de 1 milhão,
nada, porque tem muito bot lá snipando. Então acho que cada chain tem a sua escape velocity. E aí uma vez que você atinge esse escape velocity e a moeda começa a escalar, como aconteceu com a WIF, eu acho que aí ela fica consolidada e o capital para de fluir para baixo, né? Para de voltar. Porque o pessoal fala, putz, isso aqui é uma aposta segura. Teve uma meme coin no Bitcoin, não vou falar o nome pra você não comprar, mas teve uma meme coin no Bitcoin que lá aconteceu isso. Eu acho que é essa que eu vou falar. Mas continua. Aí essa meme coin no Bitcoin, ela, assim, a maioria acontece isso que a gente tava comentando, rotação do capital. Chega 1 milhão de market cap, o pessoal vende, minta uma nova moeda. E ela conseguiu atingir ali o market cap de 1, 2 milhões. O pessoal começou, putz, uma aposta segura, vou ter uma simetria maior e ainda uma aposta segura. E aí o market cap subiu, acho que hoje está em 50 milhões de dólares o market cap. Então, quando o pessoal começa a ter essa mentalidade, uma aposta segura em memecoin não existe, mas é uma aposta mais segura, aí a moeda começa a segurar. Só que, tipo assim, vai segurar no bear market? Provavelmente não, vai derreter. Mas eu acho que o pessoal vê como um porto seguro para memecoin. Sobre isso... não, então não é a mesma não. A capitalização que você falou é muito menor do que a que eu pensei. Mas boa. Eu queria dizer, assim, eu não sou um especialista nisso, por isso te convidei para bater esse papo, mas alguma coisa dessa tese especificamente, que acho que é a principal meme coin do Bitcoin, que é a Dog to the Moon, me chamaram a atenção e que me fizeram degenerar nela especificamente. E aí, para mim, foi só uns gatilhos de como eu entendi, tendo algumas premissas de comunidade, topo arriscar nesse ponto. Que beleza, é um fair launch, esse negócio não tem um cara que pode dumpar em você. E aí, se a gente pensa que memecoin é um jogo de PVP, né? Você joga contra os outros ali tentando um jogo de batata quente, né? Ver quem que sai por último nesse negócio. Você consegue entender que não tem um puta de um chefão ali, que a vontade dele vai prevalecer sobre os outros, porque no momento que ele quiser vender, ele vai dampar o preço, não importa qual seja a força, ou mínimo, assim, no melhor dos casos vai se manter o preço, você nem vai perceber que está tendo um volume absurdo de negociação ali de fato. Mas nesse quesito eu consigo encarar algumas coisas do tipo que eu vejo a comunidade abraçando e pensando no cara mais wise aqui, tentando falar como que eu vou ganhar dinheiro no mercado com o memecoin, parece ser uma tese que ele consegue minimamente entender. E esse é um pouco do meu ponto de partida, que é fair launch, não tem um cara para dampar na tua cabeça, muito bom esse negócio. É a memecoin do Bitcoin, lançada por um cara que tem todo esse ethos de cripto por trás, Leonidas, né? Leonidas. Que é o cachorro do Bitcoin. Então, nessa ideia do tamanho da memecoin dentro de um ecossistema pelo escape velocity, você teria a probabilidade dessa memecoin poder ser maior que uma memecoin do Ethereum só pelo tamanho que ela tem. E aí, adotando esses pontos aqui, quais são as outras coisas que você acha que faz mais sentido na hora de pensar alguma coisa? Ou, tipo, se existe um critério aqui para avaliar uma memecoin que não seja algo mais etéreo da vida do tipo comunidade, engajamento e tudo mais, que é algo que talvez, de alguma forma, vai ser percebido por você, mas não vai ser uma coisa que você vai conseguir quantificar de fato e conseguir pegar todos os pontos. O quanto que isso faz sentido e o quanto não faz sentido na sua cabeça, essa pequena ideia aqui da Dog to the Moon. Então, tipo, depende da chain. Tipo, falando no Bitcoin, assim, eu acho que número de holders... no Bitcoin a gente tem a questão você falou do Fairline, do per-mine, né? Que é a mineração de quem cria moeda. Então, não ter um per-mine, ou ter um per-mine mínimo, ou até ter um per-mine mínimo, mas que é destinado para alguma coisa e o criador fala que tipo, tem algumas moedas lá que eles fazem um per-mine de 5%, mas vai ser um airdrop posterior para quem tiver moeda. Então, aí faz sentido. Número de holders, então, tipo, o número de holders está descentralizado, então se a gente não tem uma concentração muito grande de tokens numa carteira só. Tem poucas ferramentas do Bitcoin que fazem isso, mas a Gini Data, foda pra caramba de dado no Bitcoin, eles já conseguem mostrar isso. Legal. Então, tipo, concentração de holders, volume, assim, volume eu acho que é o que mais, porque no Bitcoin a gente não tem volume. Então, ter o volume do Bitcoin já é algo absurdo. Assim, a DOG, por exemplo, está sendo listada em algumas corretoras Tier 3, 2 ali, e o volume fica mais na SEX, mas eu falo volume on-chain, né, volume tipo index, na Medkitten, por exemplo. Então, eu acho que volume index é algo que é muito relevante. Essa segunda, vou falar o nome só porque a gente tá conversando aqui, tipo, a Billy, né, a Billion, é um gato, né, Billion Dollar Cat, ela é essa memecoin e ela ficou no top 2, 3 de volume por semanas. E tanto ultrapassou a Dog to the Moon em volume on-chain, um volume em corretora. E a gente ficou vendo, tipo, se essa moeda tem um market cap muito menor do que a Dog, tem um volume absurdo desse, compensa muito mais eu apostar na Billy do que na Dog, porque a Dog não vai fazer 10x, mas a Billy potencialmente vai fazer 10x. Ela fez muito mais do que 10x, eu acho que hoje ela tá
90 sats, a galera comprou, tipo, a 2 sats, 3 sats. Então, tipo, a gente mensura em sats, tá? No Bitcoin. Então, tipo, a gente... É isso que eu penso. Volume, número de holders descentralizado, ou, tipo, crescimento do número de holders, ou seja, não é uma pessoa que tá comprando muito para movimentar o volume e ela fica lá em cima, mas sim, várias pessoas estão comprando e isso aumenta o poder de pertencimento da comunidade. E, bem, no Bitcoin é só isso. Holders, volume e presença também no Twitter. Eu valorizo muito uma presença no Twitter, sabe? Um doente no Twitter lá, postando todo santo dia. Teve uma que a gente comprou, que derreteu, né? Que era chamava Big, do porquinho. E ele era muito massa, que ele pegava outras comunidades, eles tinham... e colocavam um focinho de porco na cara daquela pessoa. Coisa mais tosca do mundo, mas gerava um engajamento com pessoas que não eram no Bitcoin muito grande. E as pessoas começaram a conhecer o projeto, mas depois subir. Então acho que essa questão de você conseguir entender essa cultura de Twitter para você proliferar a mensagem, eu acho que também é bem importante. Agora, na Solana, putz, aí é um outro espectro, eu acho, porque tem que usar ferramentas boas para tradar. Por isso que eu acho que no Bitcoin, para quem é humano, né, para quem não tem um bot rodando, é muito mais simples. Não é simples, mas uma vez você entende os mecanismos, a cultura, é mais fácil, porque você não tá batalhando com bot. Talvez você batalhe com alguém que manja muito tecnicamente para sniper uma transação, por exemplo. Mas você não tá batalhando com bot. Na Solana, é você contra milhares de bots que estão snipando no primeiro segundo que é lançado. Então, eu não manjo muito, mas, por exemplo, comecei a tradar usando o Photon, né, que é um bot para tradar Bitcoin na Solana, e eu falava, velho, como assim, velho? É muito dinâmico, é muita moeda saindo a todo segundo, você tem que ver se não é um golpe. Então, trado, mas eu acho que no Bitcoin é um pouco mais orgânico. E assim, no caso do bot da Solana, tem essas estratégias mesmo. O cara que snipe qualquer um, o cara que sniper depois de tal e tal blocos, fact-check de se não é um golpe e tudo mais, e acho que tem essa dinâmica diferente. Quanto a essas dinâmicas, me vem na cabeça, assim, o cara que está lá dentro da Solana, e obviamente, assim, quando você está competindo com bot, é meio que o equilíbrio de Nash vai levar esse negócio para ser bot. Tipo assim, se você quiser ser lucrativo, você vai ter que migrar uma hora para ser um bot. E, eventualmente, fica uma guerra de quem tem o melhor snipe ali, de fato, a máquina para conseguir fazer isso. E aí você entra num jogo muito complexo que não vai servir para os humanos, e aí, na verdade, deixou de ser talvez uma diversão. Tipo, deixou de ser uma diversão, de fato, assim, para você ver esse tipo de coisa. E aí, quando você olha para o do Bitcoin, talvez faça mais sentido. E sobre essas ideias que você deu das comunidades ali de ver, né? Tem uma tese que eu lembro que eu compartilhei com o pessoal, tese, né? Sempre falar tese entre aspas aqui, porque parece que tá dando um peso muito forte, quando na verdade são vozes da nossa cabeça ou juntando com vozes da cabeça de outras pessoas. Que é essa dualidade ali entre moeda de gato e cachorro, né? E a tese era tipo, cara, acho que era mais ou menos assim, temos tanto quantidade de gatos no mundo, proporcionalmente de cachorro, e o market cap de gato é muito diferente da de cachorro. Uma hora vai fazer esse catch-up aí das coisas. E aí eu falei assim, pô, tem uma tese interessante e tudo mais, e eu comecei a segunda derivada, né? Os donos de gato, eles gostam tanto dos gatos quanto os donos de cachorro gostam de cachorro? Aí pergunta de voz da cabeça mesmo, de fato, assim. E eu fiquei perguntando isso na minha cabeça, assim, pô... eu falei assim, puta, eu tenho gato. Eu gosto de gato pela facilidade de ter um animalzinho em casa e não ter que passear com ele. Essa foi minha decisão de ter gato, assim. Foi tão pragmático quanto isso. E eu fiquei pensando, pô, já tive cachorro e o tipo de relação que você tem com cachorro é diferente. Eu falei, puta, essa tese, ela tá quebrada aqui pelo comportamento humano, né? Até porque é muito mais fácil fazer a simpatia das pessoas com cachorro do que com gato. E aí, olhando para essa ótica, né, eu vejo que você fica tentando encontrar essas teses ali, essas coisas, só que é aquilo que você falou, né, parece mais divertido do que olhar paper e fazer um monte de loucura. Porque assim, você vai lá, olha e tal, fica torcendo por aquilo, vira uma coisa meio que de fã daquilo, e eu fico pensando até que quando a gente olha até de maneira mais aberta, como a Netflix fala sobre a concorrência dela. Eu concorro com qualquer tela que o cara tá dedicando o tempo dele. A Disney falando, puta, minha concorrência é com uma Harley Davidson, porque o pai vai levar os filhos pra Disney, comprar um monte de coisa, gastar lá uns $1.000 pelo menos, ou vai dar entrada ali comprar uma moto. Então, assim, essa competição aqui que é não trivial das coisas. E aí, pra mim, vem na cabeça do tipo, que atenção do mercado a gente tá tirando? Essa galera do paper, ou a gente tá trazendo uma outra galera que, tipo,
nem comprava Bitcoin especificamente, falou assim, aqui tem um negócio que eu posso me divertir, coisar. Qual que é a sua visão sobre esse público de meme coin, principalmente os novos entrantes mesmo, assim? O que você vê dessa galera que tá... Então, a galera tem uma tese que meme coin vai trazer adoção em massa, e eu não acho, sinceramente falando assim, não é a minha percepção. Acho que a gente pode trazer adoção em massa com produtos com uma UX melhor, mas meme coin não, porque eu acho que é o incentivo correto para trazer as pessoas, né? A gente critica tanto o mercado de bets, que a galera perde muito dinheiro, é só uma forma da galera perder dinheiro, porque dá para ganhar dinheiro no meme coin? Obviamente dá, mas assim, não é fácil, é competitivo pra caramba, é muito fácil perder dinheiro com meme coin, independente da rede que você tá. Então acho que, na minha opinião, e até uma grande crítica que eu tenho assim pro mercado, é que são as mesmas pessoas rotacionando o mesmo dinheiro em moedas diferentes. Então esse que é o grande problema que eu vejo hoje no setor. Tipo, ali de novembro até fevereiro, eu via novo capital entrando, tanto que a gente viu market caps bilionários nascendo naquela época. Mas de lá para cá, eu só vejo o mesmo capital rotacionando para moedas diferentes. Então, se você acompanhar carteira de 20, 30 baleias, você vai ver que é elas que estão movimentando o market cap de milhares de moedas. Elas ficam, o que a gente fala de spray and pray, né? Que elas ficam jogando dinheiro em um monte de moeda torcendo para subir. Quase VC em projeto. Fica lá jogando, uma hora sobe e ganha dinheiro. Então, não é tipo, porque muita gente nova tá entrando e comprando moeda. Não tá. Tipo, algumas moedas eu vi, tipo a Dog, por exemplo, do Go to the Moon, eu vi pessoas que eu nunca vi falando de memecoin, falando de memecoin. Não influenciador, mas pessoas do meu círculo de amigos, assim, eu achei muito estranho. O que é legal, né? Pode perder dinheiro, mas pelo menos chegou até ali. Mas eu não acho que isso está trazendo adoção em massa. Eu acho que a gente tem pouca liquidez no mercado nesse atual momento, assim, no geral, e principalmente de memecoins, e aí o mesmo dinheiro fica circulando em moedas diferentes. Rony? Cara, quero fazer um apanhadão aqui de várias críticas aí agora contra... Pode cortar ele do vídeo, tá? Pode cortar ele do vídeo aqui. Põe ele no mudo, por favor. Vai lá, Rony, Não, vamos lá. Vamos elencar. Fica botando água no meu feijão aqui, pô. Eu tô sorrindo, alegre. Parece minha mãe quando era criança, que não queria que eu me divertisse. Mentira, mãe, eu sei que a senhora não ligava pra isso. Vai lá, Rony, desculpa. Perdi no foco. Beleza. Cara, vamos lá. Beleza, vocês querem meme coins, beleza? Vamos entender. Cara, primeiro, pra tu treinar meme coin, o que o Grego acabou de falar, tipo assim, ou tu já tá nisso há muito tempo, tu já entende como funciona, tu vai ter que gastar muito tempo pra aprender, isso assim como qualquer outro ativo também, mas, né, sei lá, pelo menos avaliar um white paper é uma coisa que menos gente vai querer fazer do que simplesmente ficar focado em fazer um bot para snipar meme coin. Tu vai ter que ficar lá acompanhando essa parada, porque é uma parada de curto prazo, né? Então, já vai te exigir um grande esforço para isso, né? Segundo, o que o Grego falou também, né? A maioria das redes, principalmente Solana e, sei lá, algumas layers da Ethereum, que estão dando muito hype agora, é praticamente impossível você, pessoa física, conseguir interagir em tempo hábil contra todos esses bots. Beleza, talvez ainda tenha a rede do Bitcoin, que isso é possível, mas é uma coisa menor do que você tem nessas outras redes, principalmente Solana e, sei lá, Base, que talvez seja o maior expoente disso. Beleza, então, cara, esse argumento aí, além disso, né, outros pontos. Grande parte das memecoins são golpes, né? A gente sabe disso e é o resultado disso, né? Você busca acertar uma e pode errar 99, análogo a um VC, mas, mano, o cara que é um VC, beleza, pode fazer isso. O cara que é uma baleia pode fazer isso, mas o cara que é a pessoa física lá, normal, que tá buscando isso pro entretenimento, mas também porque ele quer sonhar que aquela moeda que ele comprou 1 milhão de unidades vai valer $1 e ele vai virar milionário, né? Que é esse sonho estilo Mega Sena, que você sabe que você nunca vai ganhar na Mega Sena, mas você acaba sempre jogando de qualquer jeito, né? Cara, e é isso, tipo assim, vocês falam, beleza, dá pra ganhar dinheiro? Óbvio que dá pra ganhar dinheiro, claro que dá pra ganhar dinheiro, mas me parece que as circunstâncias para isso são tão complexas e são tão diferentes por exemplo, do estudo normal, o padrão fundamentalista que a gente faz normal, que, sei lá, não acho que vale a pena você perder tanto tempo com análise ou tentando snipar essas paradas, tentando competir com bots, tendo que ficar atento a isso o tempo todo, porque isso é uma posição de curtíssimo, no máximo, médio prazo, né? E além disso, né, tem todos os malefícios que isso traz para o mercado, de certo modo. Primeiro, muitas das pessoas que não são como a gente, que são mais criptonativas, simplesmente compram essa parada, esquecem e acabam perdendo dinheiro. Beleza? Ou até mesmo não esquecem, mas acabam perdendo dinheiro também, porque isso, vão tentar lutar contra bots, não conseguem. Ou caem em golpe, caem em rug pull. Beleza? Mas tem uma coisa ainda que é a principal que eu quero falar aqui, que é o que mais me incomodou em relação a essa questão de meme coins. E aconteceu até no Bitcoin, então o Guiriba talvez possa complementar mais ainda. Tava rolando aí nos últimos tempos uma proposta da BIP 420, né? Que era para você botar
Desse aí novas coins, permitiria que você fizesse até funcionalidades análogas a contratos inteligentes e tudo mais, que é, a princípio, uma mudança interessante, mas é uma mudança que se viu que pode trazer muitos malefícios à rede, né? Pode trazer vulnerabilidade da rede, tanto que o próprio Satoshi tinha feito e voltado atrás e tudo mais. Mas, enfim, aí o que eu fico puto em relação a isso de meme coins é que eu sinto que, às vezes, a galera, por causa de hype de meme coins, fica querendo botar essas coisas aí na camada base do Bitcoin, porque é uma parada que a gente evita ao máximo fazer alterações da camada do Bitcoin, porque a gente quer que ela se mantenha fiel ao que ela foi, que a gente quer que ela seja uma camada de segurança, de liquidação boa, e aí os caras vêm com essa proposta aí só para poder fazer meme coins em cima do Bitcoin a mais, porque não estão satisfeitos com ordens, não estão satisfeitos com essas paradas, enfim, é meu desabafo aí, eu acho que meme coins são algo que não deveria existir em grande quantidade como deveria existir uma ou duas que representam aí Doge e essas coisas e nada mais. Mas é isso. Agora eu vou até, a voz da sabedoria. Vai tudo certo, mano. Fica tranquilo. Mas sobre essa BIP, velho, eu sou full a favor, velho. Eu, sou absurdamente a favor. Por quê? Vou trazer meu ponto sobre a BIP, né? Essa proposta, ela, na minha opinião, qual que é a ideia da proposta? Eu acho que vai muito mais do que memecoins. Hoje no Bitcoin a gente tem dois espectros, né? O espectro da ossificação do protocolo, que é a galera que quer manter realmente o Bitcoin apenas como uma autoridade monetária centralizada. E tem um outro espectro que nasceu, eu acho que um pouco com Ordinals e agora com Runas, que é a galera da experimentação. Tipo, a gente quer construir as paradas e a gente não tem infraestrutura suficiente. Então, essa proposta BIP, ela vai permitir que essas coisas mais complexas sejam construídas, porque ela vai dar uma funcionalidade. Como a linguagem de programação do Bitcoin o script é bem simples, bem primitivo e não permite, ela vai adicionar 2 ou 3, né, códigos ali que vai permitir que isso seja feito. O problema, como o Rony falou, é que tem uma discussão muito grande que isso bota em risco o Bitcoin. Mas, de outro lado, também permite que novas coisas sejam construídas. Tem muita gente que argumenta que essas coisas podem ser feitas de outra forma, mas que esse OP-Cat, né, que é o que vai habilitar, é bem melhor. Então, eu sou full a favor, assim, e tudo bem, tem os riscos que podem existir pro Bitcoin, mas eu acho que vai ser muita aquela questão da Block Size Wars que a gente viu em 2017, que é uma questão de lobby, sabe? Eu converso com pessoas que são mais bitcoiners max e que não curtem essa parada e estão advogando contra, e eu conheço muito mais os degens, e degens não que realmente investem em memecoins, mas pessoas que estão construindo segundas camadas do Bitcoin, pessoas que têm protocolos DeFi no Bitcoin, que são a favor porque eles têm um protocolo, eles têm uma segunda camada, e eles não conseguem. Uma das coisas que é totalmente ter uma questão técnica e não de memecoins, é conseguir construir de forma barata, eficiente ZK Rollups no Bitcoin, que hoje em dia a gente não consegue. Existem gambiarras, mas não existem ZK Rollups realmente nativos. E com o OP-Cat, com essa BIP, pode ser que isso seja construído. Então você vê que é um espectro que vai bem além de memecoins. Só que, obviamente, que vai ter mais memecoin, né? Isso é fato. Mas eu acho que, no limite, acho que a discussão é muito válida, e o que eu acho que o preponderante, talvez, no Bitcoin especificamente, é que a filosofia é um pouco diferente dessa ossificação, e o próprio o Bitcoin lá, maximalista, que representa uma parte dessa galera que discute ter esse pensamento, já torna as coisas um pouco mais lentas, né? E acho que aqui tem duas vertentes mesmo. O cara que quer acelerar de fato, meio que o break things, e eu acho que aqui não dá para ser no Bitcoin, a gente precisa ter um porto seguro em cripto, e eu acho que é o Bitcoin de fato, mas eu acho que a discussão, ela é válida. E aí eu falo que não vai acontecer da noite pro dia esse negócio, mas assim, por nada, até porque a discussão, quando a gente olha lá no passado do Bitcoin, a principal discussão ali que a gente teve no código foi lá o aumento do tamanho do bloco. Cara, foi discutido numa convenção, os grandes players abordaram que queriam fazer aquilo, saiu um cara depois falando que aquilo poderia causar uma série de problemas esse aumento do bloco, e uma parte dessa galera recuou, a outra não, e aí teve o fork do Bitcoin, que teve até o livro lá, o The Block Size War, né? Bem interessante, falando do passo a passo, deu pra entender bastante coisa ali, mas esse caráter do Bitcoin acho que já protege. A própria filosofia por trás de uma parte da comunidade já protege. O outro caso, óbvio, a comparação mais direta ali seria o Ethereum, que vai numa velocidade um pouco maior, mas mesmo assim ainda é demorado pelos padrões que a gente conhece, mas óbvio, acho que o caráter de descentralização é algo novo, né? Você botou um negócio ali naquele caldo que muda substancialmente a forma como você tem que evoluir aquele código em si, mas de qualquer jeito ainda é muito mais rápido que o Bitcoin, e as evoluções, de fato, você consegue sentir uma diferença porque elas são, de alguma forma, o breakthrough ou implementações que mudam o dia a dia. O breakthrough poderia ser o merge, e as modificações que mudam o dia a dia, o Dencun Fork, que realmente barateou a solução de segunda camada. Mas trazendo aqui
umas perguntas mais rápidas que me vêm na cabeça, assim. A primeira delas, assim, meme coin, Griba, é precificação de comunidade? É precificação de atenção? Qual que é o preço que eu consigo ver na tela assim? Tipo, como que eu falo, o Dodge tem 17 bilhões de dólares, ali está embutido isso, aquilo outro. Como que você justificaria esse tipo de coisa? Difícil, velho. Não, difícil sim. Bate pronto, atenção. Atenção 100%. Mas eu não sei essas que conseguiram atingir o que a gente falou do Escape Velocity. Porque, por exemplo, a Dodge, quem que fala de Dodge hoje em dia? Eu não vejo falar de Dodge, mas ela tá lá, né, firminha. A WIF também, a Shiba e assim por diante. Então, eu acho que as moedas que conseguem crescer, elas têm atenção no começo e depois vai um pouco mais além do que isso, né? Porque elas não precisam mais daquela atenção. Talvez elas precisem para conseguir alçar a novos FDVs bilionários, mas não necessariamente para manter aqueles FDVs bilionários. Você pode ver que tem a Dodge, né, salvo engano, ela conseguiu sobreviver, em relação ao Bitcoin, ela conseguiu superar moedas fundamentadas, como ela performou melhor que Polkadot, entendeu? E Polkadot tem várias outras primeiras camadas que não conseguiram fazer isso. Então, por quê? Porque eu acho que ela conseguiu chegar a um nível que ela não que ela não vai cair, mas que ela conseguiu essa camada, sabe? Essa base que é difícil alcançar numa moeda, não uma moeda meme coin, moeda no geral, mas ela conseguiu, né? Então eu acho que primeiro é atenção para ela crescer e depois comunidade, mas não é só isso. Eu acho que talvez confiança das pessoas é que ele vai ser um ativo seguro, né? É o que a gente almeja, tipo, por exemplo, a Dog Go to the Moon. A gente almeja que ela seja essa moeda. Ela vai ser, só o tempo vai dizer. Mas a expectativa das pessoas é essa, que ela seja coin de Bitcoin e que ela consiga sobreviver intraciclos, né? Porque aí ela vai conseguir performar melhor que o Bitcoin em relação a outros ciclos. Tem uma pergunta que eu quero fazer sobre, na verdade, é ver o que você acha dessa afirmação, que eu já ouvi algumas pessoas falando sobre meme coin, assim, e afirmando, né? Bitcoin era uma meme coin. Era. Você acha que era? Eu acho que o Bitcoin era, assim, a princípio ele era um meme. Tudo é um meme, né? Meme é qualquer coisa, né? Mas o Bitcoin era um meme por quê? Meme, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, vem de memética, que é essa capacidade de uma informação ser proliferada com facilidade, né? Do Dawkins, né? O Richard Dawkins tinha o livro lá, esqueci o nome do livro, mas Richard Dawkins escreveu um livro dos anos 80 que ele falava que memética tinha a ver com genética. Genética, nossos genes, né? Os que sobrevivem ficam, e a memética, a informação que fica, é aquela que vai sobreviver ao longo dos anos. O Bitcoin é um meme, só que é um meme bem fundamentado. Mas principalmente não é porque ele era bem fundamentado, mas porque as pessoas acreditavam naquela verdade. Então o Bitcoin ele só é o que é hoje, ele continua sendo o que ele quer hoje, porque as pessoas acreditam que ele é o que é. E também porque ele é descentralizado. Mas a descentralização é sempre relativa. Se a gente for olhar pools de mineração, é sempre relativo. Mas o importante não é a descentralização plena, mas sim a confiança das pessoas naquele ativo. Então acho que essa questão do meme, né? Eu acho que o Bitcoin era um meme sim. E até quando você olha, o Rony gosta muito de falar disso quando o pessoal critica o Bitcoin, isso o TradFi, né? Não a gente tentando ali entender o negócio, criticar, mas fala sobre essa ideia do Bitcoin que começou como um meme, né? E toda vez que a gente aborda esse ponto do meme, dessa brincadeira e tudo mais, a gente retoma os fóruns ali e a ideia do como o cara falava dentro daquele fórum, né? O quanto parecia absurdo o Ralphine defendendo que esse negócio em 10, acho que era 100 anos, algum espectro que não estamos hoje, não é de 15 anos aqui que a gente está. Ele falou assim, cara, em 30 anos esse negócio vai valer $1 milhão ou vai valer nada. E assim, você lê no fórum que tem um criptógrafo de um lado, que você não sabe se é criptógrafo, que defende um negócio, com mais outro, no meio de uma explicação bem longa, tem um cara mandando mãozinha e falando, é isso aí, vai valer $1 milhão e tudo mais, um outro cara zoando, um outro cara rindo. É difícil você levar a sério, sendo que é um fórum que, tipo, tem um anonimato, óbvio, envolvido ali, você não sabe quem está falando de fato ali por trás, e principalmente não tem o seu amigo tendo aquela... validando aquilo socialmente. Então é muito fácil olhar para aquilo e falar assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. E aí até o Yuval Harari lá do Sapiens, né, que ele fala dessa realidade intersubjetiva vivida por várias pessoas. E o Bitcoin, de alguma forma, é isso. Só que é aquele negócio, você tem alguns elementos ali que garantem essa possibilidade de eu crer isso de maneira fundamentada, talvez. Eu já creio antes, mas agora eu consigo crer de maneira fundamentada, que eu acho que é o passo que as pessoas vão vendo, né? Tipo, cara, eu comprei Bitcoin porque eu falei, cara, deu um estalo na minha cabeça sobre aquilo, só que as justificativas, talvez, mais sólidas, elas vieram ao longo do ano, assim, dos anos, entendendo aquele negócio, falando assim, não, eu tô investido e quero continuar investido nesse negócio por isso. Quero dedicar minha carreira por isso.
por causa disso e disso que eu tô vendo de justificativa. Mas a decisão ali de investir, talvez ela passe até por uma certa irracionalidade, de fato, um desejo de que aquilo seja verdade, para depois configurar que aquilo, de fato, tem alguma substância. E nesse quesito, falando até do escape velocity que você fala, pensando no Bitcoin como meme coin, a gente teve vários experimentos antes, né? O Rony pode até elucidar aqui alguns desses que vem na cabeça dele, mas assim, vários experimentos para o que seria esse tal do Bitcoin, até o momento em que alguém vai lá, junta as pecinhas e fala, não, tá aqui esse negócio que a gente queria entregar desde o passado, tá aqui na mesa. Mas eu acho que da mesma forma que é utópico pensar o dinheiro fora do Estado, que é utópico naquela época, talvez a gente, com a nossa geração, comece a fazer sentido, para o cara enxergar o Estado sem a igreja, não faz sentido. Se o poder do governante emana dessa validação do Papa, não faz sentido, porque essa é a premissa básica de como eu encaro a vida. E aí eu queria passar até a palavra para o Rony sobre isso, assim, tipo, o que você vê nessa questão do Bitcoin ser um meme coin, porque eu vi sua carinha aí e não foi muito feliz aqui com a coisa. Inclusive, eu acho que a gente deveria marcar uma luta aí, porque esse negócio tá ficando atritoso aqui, pela minha visão. Mas fala aí, Rony. Cara, vamos lá. Eu não acho que o Bitcoin é uma meme coin. Eu diria que o Bitcoin é algo... Eu diria que o Bitcoin é algo tipo um ornitorrinco no mundo animal, né? Ele é uma parada que é difícil de você classificar. Eu concordo com isso que o Guiriba falou também. Eu acho que o Bitcoin no início, principalmente, tinha esse sabor dessa comunidade cyberpunk, né? Por ser essa primeira moeda, e não foi a primeira moeda digital, não foi a primeira tentativa, mas foi a primeira que funcionou na prática, né? Que conseguia evitar o gasto duplo, né? Esse é o ponto que eu estava falando, né? Moeda digital a gente já tem desde a década de 70, 80, sendo desenvolvida, mas nenhuma tinha conseguido funcionar direito, né? Mas voltando ao Bitcoin em si, então eu acho que parte do lançamento dele tem toda a questão da mística de você não saber o que é Satoshi, dessa comunidade cyberpunk, dessa nova ideia de tirar o dinheiro do Estado. Então eu acho que isso poderia se encaixar um pouco numa narrativa de comunidade. Mas, cara, mano, Bitcoin, por mais informal que sejam os fóruns, por mais qualquer coisa, tem lá no white paper como ele funciona, o que ele se propõe a fazer. O título do white paper é o caso de uso que o cara queria, pelo menos, que ele cumprisse, né? Então, cara, não acho que é uma meme coin. Se a nossa definição de meme coin era um ativo que só se baseia em comunidade ou em atenção, não é só isso que ele se baseia. No início, talvez, bem no inicinho, era só isso, se as pessoas não entendiam como funcionava. Mas tem conteúdo. Eu vejo o Bitcoin mais como essa prova de conceito, assim, né? E aí botando uma outra característica, né? Além de ser uma meme coin, além de ser uma coisa com um caso de uso real, a prova de conceito de que moedas digitais realmente funcionam, né? Que o blockchain realmente é uma tecnologia que funciona, e, enfim, e um pouco essa parte de comunidade. Então, eu diria que o Bitcoin seria algo intermediário aí entre uma meme coin total e uma coisa totalmente útil, assim, que nem sei se a gente tem em cripto, né? Uma coisa que seja 0% comunidade. Acho que a gente chegou num nível de que algum grau de comunidade sempre vai ter, até porque isso está um pouco ligado também com ethos dos cyberpunks, de cripto e tudo mais, né? Então, acho que eu classificaria assim, como um ornitorrinco de cripto. Discordou concordando aqui. Deu no final, você deu uma sambada lá, velho. A nossa definição do aqui talvez tenha sido do meme coin, foi muito forte, mas assim, a gente achou que começou com isso, né? Acho que é um pouco do que a gente eu acho que essa tríplice, tipo, confiança, comunidade e atenção forma uma ótima meme coin, né? Querer ou não. E eu acho que até, tipo, a gente nunca vai ter a pureza que a gente teve do Bitcoin, de novo, assim. Teve se você for acompanhar os metas que rolam em cripto, a primeira moeda da certa narrativa sempre é a que performa melhor. Se a gente for analisar high staking, blockchains modulares, blockchains paralelizadas, etc, etc, sempre é a primeira, que é a puríssima, e acaba sendo a que performa melhor, e depois vem as subsequentes. Nunca esqueci de um meta que rolou, não sei se vocês acompanharam, que foram das pre-sale, das pré-vendas de moedas, que a primeira foi a Bomi, que era um artista que eu tinha na NFT dele, que era o Dark Farms, e ele postou no Twitter, gente, mandem cripto nesse endereço aqui. Não tinha nenhuma pre-sale na época, ninguém nunca tinha feito isso, e a galera mandou, por quê? Mano, é um artista, é um cara brabo, ele nunca vai escamar ninguém, não era o Satoshi, obviamente, mas era uma pessoa pura. E aí todo mundo começou a mandar moeda pra ele, a moeda fez, sei lá, 450x, e o cara fez, tipo, ele codou, assim, ele é artista que coda, né, que programa, e ele criou essa moeda que chamava BOME, Book of Meme, e a moeda, tipo, performou muito bem, e as pessoas começaram a fazer o quê? Replicar aquele experimento. E aí já veio golpista, já veio todo o problema subsequente, o showroom de cripto começou a aparecer. Então, tipo, esse que é o ponto. Tipo, o Bitcoin, essa pureza que ele teve, a gente não consegue replicar. A gente consegue trazer novas tecnologias, trazer novos memes, mas a pureza que ele tem é impossível replicar. Boa. Griba, estamos caminhando para o final aqui. Estamos agora para a nossa última parte, a mineração da semana.
acabamos não combinando o que você ia falar, mas estou falando aqui mais tempo para você pensar em qual dica você vai dar aí da mineração da semana pro pessoal aí do Francamente Cripto. Pô, velho, eu vou falar um nicho que eu gosto, que eu tô bem de olho, que são as runas programáveis, né? Tipo, no Bitcoin a gente tem as nossas memecoins, né, que são as runas, e que tem um mercado bem, com pouco volume, pouca liquidez, mas a galera, tipo, uma galera perto do Casey Rodarmor, que é o criador do Lord, das runas, eles estão trabalhando com as runas programáveis para conseguir criar AMMs do Bitcoin, criar corretora descentralizada. A gente já tem alguns experimentos, mas são horríveis de usar, e a gente está começando a ter. Então, tipo assim, eles dizem que nos próximos meses pode já ter, e aí a gente vai ter uma facilidade, porque hoje se negocia memecoin em lote no Bitcoin, né? Então é horrível para negociar. Ao mesmo tempo te dá um edge, porque é horrível, então se você consegue jogar o jogo, você consegue ganhar grana, mas ao mesmo tempo, tipo, isso é uma entrave para as pessoas que tradam memecoins na Solana ou na Base virem pro Bitcoin, porque isso aconteceu, né? Quando foi lançado as runas. Então, essas runas programáveis, eu assim, indico as pessoas programarem. Pode programar no Twitter, programa no Runes, ou pode mandar uma DM que eu mando os artigos, mas que eu acho que assim, não tem tanto material ainda, eles estão para lançar a documentação com as especificações técnicas, mas já está sendo construído e eu acho que vale a pena acompanhar. Maravilha. Bom, obrigado, Irio, por ter aceito o convite, o Rony também aí, como exímio crítico ali das memecoins, que provavelmente tenta cortar aí na edição do vídeo essas coisas que ele falou aí. E obrigado você também que ficou até o final aqui no Francamente Cripto. Não esquece de compartilhar com seu amigo que é meme coinzeiro aí para vocês ganharem e também perderem dinheiro junto, que dá para fazer os dois aqui muito bem e também muito mal, qualquer um dos dois ali. Obrigado a todo mundo aí. Até o próximo Francamente Cripto.